você provavelmente já deve ter ficado com medo ou ansioso antes de conversar com uma outra pessoa. Talvez num contexto de paquera, num contexto profissional do seu trabalho, ou até mesmo num ciclo social, na faculdade, na escola. Só que quando você não fica nervoso, quando você consegue conversar com qualquer pessoa de forma confiante, você já deve ter passado por isso também. Nesse vídeo eu vou te falar quais são os 5 hábitos de pessoas confiantes e como elas usam a confiança no dia a dia para abordar outras pessoas. Fica comigo até o final desse vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor Santos. Eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje vamos falar sobre confiança, mais especificamente quais são os 5 principais hábitos que pessoas confiantes demonstram e como você pode desenvolver esses hábitos na sua vida, caso você tenha interesse em desenvolver mais autoconfiança. Vale falar que a gente está baseando a argumentação desse vídeo nesse livro aqui, tá certo? E por que é importante desenvolver mais a sua autoconfiança? Basicamente, a nossa confiança está muito associada ao nosso processo de foco. Quando eu sinto muita confiança no que eu estou fazendo, geralmente eu tenho um foco mais voltado para aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, se eu vou participar de um torneio de esgrima medieval, que é o meu caso, né? Eu sou competidor de esgrima. Não sei se vocês sabem. Inclusive, eu tenho um perfil voltado só para isso lá no Instagram, se você quiser seguir, chama Vitor Santos Rima. Tá aqui. Quando eu vou participar de um torneio, se minha cabeça está preocupada em se eu vou perder, se eu vou tomar ponto, se meu equipamento não está muito bom, ou se a minha espada está muito pesada, se eu estou com todos esses pensamentos, a minha confiança começa a diminuir. E na hora que eu vou lutar, o meu foco fica no meu equipamento, fica num pensamento como, por exemplo, e se o cara ganhar de mim? E se o cara me acertar? Ou seja, quanto menos confiança eu tenho, menor é o meu foco e, consequentemente, menor é o meu desempenho na tarefa que eu estou fazendo. Se a gente vai abordar uma pessoa, a confiança acaba sendo um elemento fundamental. Se eu vou abordar uma pessoa na rua, num contexto de paquera ou num contexto de trabalho, e eu começo a ter pensamentos desviantes como, putz, e se ela não gostar de mim? E se eu não for bonito o suficiente? E se eu estiver, sei lá, falando alguma asneira para ela? Se eu tiver esse tipo de pensamento, o meu foco na hora que eu estiver conversando com a pessoa não vai ficar na conversa, mas sim nesses pensamentos. Consequentemente, eu vou começar a falar menos, eu vou começar a ficar mais nervoso e a performance minha na conversa, na abordagem, vai ser uma porcaria. Portanto, é muito importante desenvolver a sua autoconfiança. É por isso que eu vou te passar aqui hoje, então, os 5 hábitos mais comuns de pessoas confiantes. Não significa que você só fazendo isso vai melhorar a sua autoconfiança, mas pessoas que têm uma autoconfiança mais elevada declaram que costumam fazer esses 5 hábitos que eu vou te falar agora. Pois muito bem. Primeiro hábito, conhecer e valorizar as suas habilidades. Confiança está muito associada a autoconhecimento. Pessoas confiantes reconhecem e buscam trabalhar as suas próprias limitações, mas também conhecem e valorizam as suas habilidades. Isso é muito importante para a sua confiança. Pois é aquilo, para você cultivar esse tipo de hábito, é preciso que você se observe. Saiba quais são seus pontos fortes de verdade, reconheça e valorize isso em você. Porque quando a gente sempre fala das coisas que a gente precisa melhorar, de tudo que a gente faz de errado, ou a gente coloca as metas onde a gente quer chegar, muitas vezes a gente esquece onde a gente já está e o que a gente já fez e já conquistou. E é importante, se você quer trabalhar sua autoconfiança, reconhecer também aquilo que você já está acertando e aquilo que já é um mérito seu. Além disso, você pode sempre ouvir feedbacks de outras pessoas, pois essa é uma ótima forma de saber os seus pontos fortes, aquilo que você precisa melhorar e também saber aquilo que você já está fazendo de bom. Saiba também receber os feedbacks, tá? Tem feedbacks ali negativos e positivos. Você precisa saber definir o que é um feedback do que é uma ofensa gratuita, para quando você tiver um bom feedback, saber o que você precisa melhorar. E o mais importante, em situações de crise, em situações difíceis, pessoas autoconfiantes já sabem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Então elas já conseguem traçar estratégias de maneira muito mais fácil, porque elas sabem no que elas são boas e no que elas não são tão boas assim, e onde que elas vão precisar colocar outras pessoas ali para lidar com a situação. E é por isso que numa situação de crise essas pessoas não ficam desesperadas. Segundo hábito muito comum, enfrentar e aprender com desafios. Pessoas confiantes buscam enfrentar os seus desafios. Elas olham para os desafios como se fosse uma nova oportunidade para crescer e se superar. E muitas vezes aprender com eles. E isso é fundamental para a sua autoconfiança. Você simplesmente olha para situações e fala, putz, eu vou falhar, não vai dar certo. Isso não vai te ajudar em nada a se tornar uma pessoa mais confiante.
confiante. Você tem que ter o hábito de encarar situações, claro que na medida do possível, né, também levando o contexto em conta, mas encarar as situações. Mesmo que não dê certo, que não saia como você gostaria, você pelo menos passou pela situação, teve a experiência e já vai reter informação para aprender com aquele desafio, para numa próxima você passar por ele de maneira mais fácil ou até mesmo superar ele. Mas para isso é necessário ter o hábito de não fugir dos desafios, mas sim encará-los e aprender com eles. Terceiro hábito, comunicação eficaz. Pessoas confiantes se comunicam de forma clara e assertiva. A maneira como nos comunicamos pode afetar a percepção que os outros têm de nós e a nossa percepção sobre nós mesmos. Quando você estiver conversando com outras pessoas, vale sempre a pena levar o ouvinte em conta e não apenas sair falando tudo o que você acha. Além disso, melhorar a sua comunicação, isso também melhora a sua autoconfiança. E claro que é importante numa comunicação você ter a capacidade de expor as suas ideias. Você tem algum dos hábitos que eu estou falando aqui nesse vídeo? É comum para você se comunicar com outras pessoas, abordar outras pessoas ou não? Você quer saber mais sobre hábitos de pessoas confiantes, pessoas persuasivas ou até mesmo manipuladoras? Você precisa agora mesmo se inscrever aqui no canal Metaforando para não perder nenhum vídeo novo, curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que gosta das mesmas coisas que você, tá certo? Vamos continuar para o vídeo. Além disso, a paraverbalidade também é importante para transmitir mais confiança e deixar a sua fala mais dinâmica e atrativa para quem estiver ouvindo. E para isso acontecer, é importante que você traga uma série de entonações que marquem a sua frase. Pessoas confiantes têm o hábito de se comunicar muito e geralmente de entrar na conversa quando elas estão se comunicando. Elas param, ouvem a opinião de outras pessoas, enfatizam com uma entonação aquilo que elas querem enfatizar, para logo em seguida mudar a entonação vocal, trazer ali um outro elemento, deixando claro que elas estão prestando atenção sim na conversa e que elas estão reagindo de maneira bem eficaz. Claro que essas pessoas também têm o hábito de expor as suas ideias e não de apenas guardar essas ideias para si. Quando você acaba tendo mais o hábito de expor aquilo que você acha, de confrontar uma opinião, você acaba também ficando muito mais autoconfiante. Quarto hábito, postura. A postura também é algo que está muito ligado com a confiança. A psicóloga, professora emérita da Universidade de Harvard, doutora Amy Cuddy, demonstrou em seus estudos que se você adota determinada postura por alguns minutos, você consegue alterar a sua autopercepção. Essa estratégia não vai de fato alterar a fisiologia do seu corpo, mas pode fazer com que você se sinta mais confortável e mais confiante, o que muda a sua percepção sobre si mesmo e, consequentemente, você se sente mais confiante. As posturas mais associadas à autoconfiança geralmente mostram ali a região do tórax, do peito, estufada para frente, a região do queixo levemente elevada, e os braços não cruzados na frente do corpo, mas sim ao longo do corpo ou abaixo da linha do tórax, como por exemplo entrelaçar aqui de dedos ou os dedos ligados, alta cúpula, abaixo da linha do coração. É muito comum a pessoa adotar essa postura quando vai se comunicar para ter ainda mais autoconfiança naquilo que ela está falando. Quinto e último hábito, gestos. Além da postura, pessoas confiantes costumam utilizar o gestual para incrementar a sua comunicação. Durante a comunicação é interessante você também utilizar gestos ilustradores para exemplificar aquilo que você está falando. Pessoas assim têm o hábito de gestualizar para desenhar a história que elas estão falando. Até porque elas querem ser compreendidas, então é muito comum, é um hábito praticamente comum em pessoas confiantes que elas tenham ali um gestual presente na comunicação delas, ao invés de apenas ficarem estáticas com os braços para baixo. Importante lembrar sobre gestos de não ser muito excessivo, muito amplo, porque isso pode passar uma ideia exagerada, e nem muito próximo do corpo, um gesto meio aqui, porque aí passa o extremo oposto, passa um sinal de desconfiança, É sempre bom lembrar de manter os gestos ali numa linha média, também de não fazer eles de forma muito excessiva, Sair fazendo um jutsu do Naruto aí. De maneira resumida, esses são alguns dos principais hábitos de pessoas confiantes que você pode incrementar na sua vida a partir de agora, já vendo esse vídeo. Quais outros hábitos de quais outros tipos de pessoas você gostaria de ver sendo comentados aqui no canal Metaforando? Já fala aqui na aba dos comentários que eu trago para vocês esses vídeos. Também não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!